Olá, alunos! Aqui é a professora Janaína Cipriano, eu sou professora de Ciências da Escola Municipal Luiz de Camões e da Escola Municipal Miguel Gustavo. Esse é o segundo vídeo do nosso assunto sobre tabela periódica. Você que assistiu o primeiro já teve a introdução de alguns conceitos importantes para o entendimento desse conteúdo e agora, nesse segundo vídeo, nós vamos realmente entender como é a organização da tabela periódica, quais são os grupos de elementos, como localizar um elemento químico na tabela, tá? Então acompanhe comigo, não esqueça de ter em mãos a sua tabela periódica. Vamos lá? Bem, queridos, eis então a nossa tabela periódica dos elementos químicos, tá? É uma tabela, né? Ela agrupa os elementos químicos, como a gente falou, para que eles possam estar organizados, para que a gente possa compreender melhor, estudar melhor esses elementos, tá? Cada elemento químico vem dentro de um quadradinho, tá? Eu vou aproximar aqui um pouquinho para a gente ver um pouquinho sobre aquele elemento que a gente falou agora há pouco, o lítio. Como vocês podem perceber, olha, o lítio, tá? Ele tá aqui, a gente tem o símbolo dele, Li. Temos também nesse quadradinho o nome, lítio, então não precisa ficar decorando, saber qual é o nome do símbolo, porque você tem dentro do quadradinho do elemento químico o nome dele, tá? A gente tem aqui em cima, ó, nesse cantinho superior, a quantidade de prótons que ele tem, então é o número atômico, lembra que a gente falou agora há pouco, né? O lítio tem 3 prótons, então o número atômico 3. Aqui embaixo do nome a gente tem a distribuição dos elétrons. Então lembra que nós falamos que o lítio ele tem 2 camadas eletrônicas, na primeira ele tem 2 elétrons, na segunda ele tem um elétron só, tá? Aqui embaixo é o número de massa. Então assim, professora, eu preciso decorar essa organização? Não, não precisa decorar, porque a tabela ela traz uma legenda. Sempre ela traz uma legenda, tá vendo? Ó, tá dizendo o que significa cada coisinha do quadradinho. Então você tem, ó, dizendo que é o símbolo, dizendo que aqui em cima é o nome, o número atômico, massa atômica, distribuição dos elétrons, tá? Então você não precisa ficar decorando, você só procurar a legenda da sua tabela, da tabela que você está estudando, tá certo? Bom, então vamos lá. Então cada elemento químico está no seu quadradinho específico, tá? O que a gente pode observar aqui também é que a tabela periódica, ela apresenta 7 linhas horizontais, chamados de período. Então a gente tem aqui, ó, a primeira linha horizontal, o primeiro período, né, que a gente tem o hidrogênio e o hélio, tá? No segundo período, na segunda linha horizontal, nós estamos começando com lítio, berílio, aí vem aqui boro, né, carbono, até o neônio. Aí nós temos o terceiro período, terceira linha, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Então a tabela periódica tem 7 linhas horizontais, tá? Que a gente também chama de 7 períodos. Esses elementos químicos, eles estão aqui, ó, arrumados em ordem crescente de número atômico, tá? Então vamos lá observar o hidrogênio, ó. Qual o número atômico do hidrogênio? A gente sabe que o número atômico está nesse cantinho superior, tá? Então aqui, ó, o número atômico do hidrogênio é 1. E aí, ó, eles estão arrumados em ordem crescente, nos períodos, ó, na primeira linha, hidrogênio, aí a gente tem só mais um elemento na primeira linha, que é o hélio. Qual o número atômico do hélio? 2, tá vendo? Aí a gente vem aqui para o segundo período, ó. Qual o número atômico do lítio, que é o primeiro elemento do segundo período? Você tem aqui 3, berílio, 4, né? Boro, 5. Então, os elementos químicos, eles estão agrupados em número crescente de número atômico, tá? Nos períodos, né? Nas linhas horizontais, tá bom? Além dessas 7 linhas horizontais, tá? Que a gente falou, são 7 períodos, tá? Nós temos também as linhas verticais, que são as colunas, chamadas de família, tá bom? Então a tabela periódica, ela tem 18 famílias, 18 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E aqui, ó, a última coluna, que é a família 18, então são 18 colunas, tá bom? Mais uma questãozinha importante que eu deixei de falar sobre as linhas horizontais, sobre os períodos, é que se o elemento está na primeira linha, no primeiro período, ele só tem uma camada de elétrons, tá? Se o elemento está na segunda linha, no segundo período, ele tem 2 camadas eletrônicas. Lembra do lítio? Que eu mostrei para vocês o esquema do átomo do lítio? Ele tem 2 camadas. Se ele estiver no terceiro período, ele tem 3 camadas eletrônicas, tá? Então, se ele estiver lá no sétimo, é porque o átomo tem 7 camadas eletrônicas, tá certo?
Bom, esse detalhezinho também vai ser importante, é bom vocês saberem, tá? Então, as famílias são as colunas. Essas colunas, eles estão, né, nessas colunas porque eles têm características afins, tá? Então, metais alcalinos terrosos, né? Aqui na última a gente tem a coluna dos gases nobres, né? Então, eles estão agrupados nessas famílias porque têm características em comum, tá bom, gente? E outra coisa importante, vocês estão percebendo que os elementos, os quadradinhos estão pintados, né, com cores assim? Você tem aqui um grupão em verde clarinho, né? Esse grupo aqui em amarelo, esse outro grupo aqui pintado, quadradinho pintado de azul, e o hidrogênio lá rosa aqui separado sozinho. Por que isso? Porque os elementos químicos, eles são agrupados em grupos, né, maiores, chamado, que a gente já falou sobre isso, né, que são os metais, os ametais e os gases nobres. Então, todos os elementos pintadinhos de verde são metais, tá? Existe a subdivisão, metal alcalino terroso, tá? Metais de transição. Tem, assim, tem diferenças, tá? Mas, no geral, todos os elementos que estão pintados de verdinho são metais. E a gente já falou das características dos metais. Metais têm brilho, metais conduzem eletricidade, conduzem bem calor, né? Os que estão aqui pintadinhos de amarelo são os ametais. Então, não tem brilho, não conduzem eletricidade, não conduzem calor, né? Tem características próprias. E esse grupo aqui é o grupo dos gases nobres. Por que eles têm esse nome, gases nobres? Porque esses elementos, eles não fazem ligações com outros, tá? Eles não fazem ligações com outros elementos químicos da tabela periódica. Todos os outros se combinam. Lembra que a gente mostrou? Para formar moléculas, formar substâncias. Os gases nobres não. Eles estão sozinhos na natureza, tá certo? E o hidrogênio, como não se enquadra nem no grupo de metais, nem no grupo dos não metais, nem no grupo dos gases nobres, ele ficou com uma coloração aqui, como se fosse, né, um elemento à parte na tabela periódica, tá certo? Então isso é importante que vocês saibam. E mais um detalhezinho para finalizar. Professor, e esse grupo aqui de baixo, hein? São mais duas linhas extras na tabela? Não, gente, na verdade, essas aqui são continuações, é uma continuação, tá? Do período, sexto período, tá vendo aqui, ó? Quando chega aqui nesse quadradinho, você tem dois símbolos, percebe? Você tem o símbolo LA e você tem o símbolo LU. O que isso aqui indica pra gente? Isso aqui indica que nesse quadradinho, né, estão todos, aí esse quadradinho representa todos esses aqui embaixo, tá? Então a gente chama de série dos lantanídeos. E por que, professora, que está embaixo? Porque senão a tabela ia ficar muito extensa, né? Esteticamente ela ficaria desorganizada. Imagina, se eu começasse a botar o LA aqui, depois o CE, até aí e continuasse a tabela. Ela ia ficar muito assim desorganizada esteticamente, né? Isso também nessa linha aqui de baixo, tá? No período 7, é o mesmo raciocínio. Aqui, ó, o AC, vai entrar o AC, depois vai entrar o TH, mas para não botar aqui e ficar a tabela muito extensa, né, essa linha aqui muito extensa lateralmente, preferiu-se colocar aqui embaixo. Então a gente chama da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos, tá bom? Mas é só uma questão de organização mesmo, de organização estética da tabela, por isso eles foram colocados ali embaixo, tá? Então é isso, queridos. Podem rever o vídeo, podem estudar, fazer os exercícios, que agora ficou muito fácil. Se eu por acaso perguntar para vocês, me digam o nome do elemento químico que está no terceiro período e na família 13, vocês saberiam me dizer? Então vamos lá, ó, o elemento que está no terceiro período, né, na terceira linha horizontal, 1, 2, 3, e na família 13. Aqui ó, chegamos ao alumínio, né? Então são exercícios assim, tarefas assim que você vai conseguir fazer. Me dá 2 exemplos de ametais. Já sei que os ametais estão em amarelo. Então, 2 exemplos de ametais, vou dar o cloro e o flúor. Eu quero um exemplo de gás nobre. Vamos lá, o criptônio. Quero um exemplo de metal. O magnésio, né? Então, são questões assim, tarefas assim que podem aparecer para vocês, tá bom? Então, estudem, façam os exercícios, continuem se cuidando, né? Porque a gente sabe que a pandemia ainda não acabou e a gente se encontra no próximo vídeo.